que Moisés passou 3 meses na casa dos seus pais. Depois foi para o Egito. Depois foi levado para o palácio do faraó. Foi feito filho da filha de faraó. Passou 40 anos lá sendo instruídos nas coisas do Egito e resolveu ir visitar o seu povo. Chegando lá, viu um egípcio afligindo, batendo em um hebreu. E Moisés vai lá e mata aquele homem. Um dia depois, 2 estão discutindo e Moisés quer interferir. E o egípcio diz assim: olha, do mesmo jeito que você matou o outro, você vai querer matar-nos também? E Moisés escuta aquilo, fica com medo e foge, vai para o deserto. E no deserto, Deus se revela ao seu servo. Através ou por meio de uma sarça que ardia, e a sarça não se consumia. E Estevão vai contando a narrativa da história da vida de Moisés. O modo como ele é levado por Deus a libertar o povo lá de dentro do Egito. Na sequência, versículo 45 a 50, Estevão fala sobre Davi. Davi, que seria naturalmente do tronco dele também, que viria o Messias. Estevão vai contando sobre Davi, só que quando chega no versículo 51, que foi este versículo que eu iniciei a leitura, Estevão começa a falar sobre aqueles homens mais diretamente, mais expressamente, que estavam ali. E começa a dizer: olha, vocês são duros de coração. Vocês foram circuncidados na carne, mas o coração de vocês está distante de Deus. Vocês são incircuncisos de coração. Lembra dos pais de vocês? O que foi que eles fizeram aos profetas? Não houve um profeta que não tenha sido perseguido pelos pais de vocês. Então o que vocês estão fazendo agora não difere daquilo que eles fizeram. Até Jesus esteve no meio de vocês, o justo, e vocês foram traidores dele, vocês foram homicidas contra ele, e agora vocês me acusam. E Estevão, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, ia falando estas palavras àqueles homens que estavam ali, de modo que eles não resistiam a Estevão. Aquelas palavras doíam nos ouvidos daqueles homens. Eles rangiam os dentes de tanta ira contra o servo do Senhor, que em momento algum se colocou como coitadinho, que em momento algum pediu clemência, que em momento algum disse que aqueles homens eram bonzinhos para não sofrer alguma possível punição. Pelo contrário, Estevão denunciou o pecado daqueles homens. Estevão apontou a falha daqueles homens. Isso, meus irmãos, não era motivado pelo ódio. Isso não era motivado pela ira. Isso era motivado pelo Espírito Santo de Deus, que queria fazer com que aqueles homens passassem a entender a necessidade de estarem dobrados diante da sua presença. Mas o que foi que eles fizeram a Estevão? Arremeteram-se unânimes contra Estevão. Apedrejaram a Estevão. E quando Estevão estava passando por aquela situação, a Bíblia diz no versículo de número 55, que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu o céu aberto, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, que estava em pé à direita de Deus. O sinédrio era fechado, mas Deus deu aquela visão precisa do céu ao seu servo, e ele viu o céu aberto,
Eu fico imaginando, meus irmãos, que quando Deus mostra o céu aberto para Estevão, e Jesus que estava em pé, aquilo significava, obviamente, alguma coisa. Quando a Bíblia fala sobre Cristo no céu, à direita de Deus, sempre se refere a Ele sentado. Parece-me que, imagino, ou pelo menos eu posso entender que a mensagem de Deus que veio a Estevão naquele momento, de Cristo a Estevão, foi: você foi fiel, mesmo diante da dificuldade. A Bíblia não diz isso, eu estou imaginando isso. Ou imagino isso. Você foi fiel e não recuou diante do perigo iminente. Mas fique tranquilo, eu já estou de pé para te receber aqui em cima. Sabe o que é que existe de mais tremendo na vida de Estevão? Essa coragem que ele teve. Essa coragem que Paulo escreveu a Timóteo, e ele disse: olha, Timóteo, vai ter muitas dificuldades, Timóteo. Mas você tem que ser firme. Você não pode recuar. Se vocês lerem 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, Paulo vai dizer claramente: Timóteo, você precisa ser firme, Timóteo. As dificuldades são grandes. As lutas são grandes. Mas Deus é maior na sua vida. Não se intimide. Não olhe para trás. Não dê um passo atrás. Continue avante, avance. Para a frente, Timóteo, para o destino. E esta mensagem de Deus vem para a nossa vida, meus irmãos. Nós não podemos abandonar a caminhada no momento das dificuldades. Nós não podemos abandonar a fé nos momentos de lutas. E para que isso aconteça, é preciso uma vida de oração. Você lembra que Estevão não foi o único mártir. Estevão morreu, Tiago morreu ao fio da espada. Pedro, a história nos conta que foi crucificado por causa do evangelho. Iam crucificá-lo do mesmo modo como Cristo foi crucificado. Ele disse: não, por favor, invertam essa cruz, me coloquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Paulo foi decapitado em Roma, mas ele não abriu mão do evangelho. O que é que esses homens tinham em comum? Uma vida de oração. Mas Emerson, isso foi só nos tempos bíblicos. Quem disse a você? Leia os mártires do Coliseu. Leia Torturados por Amor a Cristo, de Richard Rembrandt. Leia sobre os heróis da fé. Leia sobre esses homens. E se a preguiça for tão grande ao ponto de você não ter coragem de ler, eu posso te dar um exemplo assim muito prático e palpável. O islamismo foi fundado cerca de 600 anos depois de Cristo. De lá para cá, o islamismo já matou mais de 240 milhões de pessoas. A maioria destes que morreram, cristãos e judeus. Recentemente, muitos cristãos foram mortos pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico e as outras vertentes muçulmanas, ISIS e muitas outras vertentes muçulmanas, matam desde sempre, desde Maomé, em 600 depois de Cristo. E tantas pessoas já morreram, e recentemente muitos morreram. Você lembra da fisionomia daqueles homens enquanto eles estavam sendo mortos? Você conseguia ver desespero no rosto deles.
Você enxergava pavor no modo como eles caminhavam, indo para serem mortos. Não havia isso. Isso me fez lembrar do modo como os cristãos eram colocados dentro da arena, lá em Roma. Lançavam os cristãos dentro da arena para serem comidos pelas feras, pelos leões. As pessoas estavam lá na arquibancada, na plateia, para verem o alvoroço, a gritaria. E muitas vezes, sabe o que é que os nossos irmãos faziam? Cantavam. Louvavam a Deus. Cristãos eram queimados, eram jogados na fogueira. E enquanto estavam sendo queimados, não havia grito e pavor. Sabe o que é que havia? Músicas para Deus. Você acha que isso é fácil? É lógico que não. Por que essas pessoas se submeteram a isso? Tem alguma explicação? Tem, mas só tem uma: vida de oração. Só a proximidade com o nosso Deus faz nos encarar, meus irmãos, de peito aberto, com coragem, as dificuldades que essa vida impõe. Eu estava ouvindo hoje o testemunho de um irmão, de 2 daqueles que foram decapitados pelo Estado Islâmico. Mandaram os áudios. E ele estava dizendo, inclusive eu postei isso, você pode ver lá. Eles estavam dizendo, aquilo que o Estado Islâmico fez, serviu para fortalecer a nossa fé. E nós somos orgulhosos. Eu e a minha mãe estamos orgulhosos dos nossos 2 irmãos. Porque eles morreram, mas não negaram a sua fé. Eles morreram, mas não negaram a Deus. Eles morreram, mas não negaram ao Senhor. Por que isso acontece ainda hoje? Porque estes crentes vivem uma vida de oração. Várias e várias vezes, várias tentativas houve para que eles desistissem, para que eles negassem o nome de Jesus, mas eles não negaram. Dá para se colocar no lugar de algum deles. Dá para você se ver diante de um algoz. Qual será a tua atitude? Você vai fazer como Estevão? Vai continuar falando a verdade? Vai continuar pregando o amor de Cristo? Vai continuar pregando o evangelho do Senhor? Vai continuar pregando sobre a justiça de Deus? Ou você vai recuar? Ou você será covarde? Ou você vai negar o nome de Jesus? A Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não quero ser negado diante de Deus como filho de Jesus. Eu não quero ser lançado, meus irmãos, no fogo eterno. Eu não tenho vivido uma vida aqui nessa terra para passar uma eternidade no lago de fogo e enxofre. Não, nem você. Nós somos cristãos para morar no céu. Nós somos cristãos porque tem uma pátria esperando por nós. As dificuldades surgem, as lutas surgem, e as que nós enfrentamos me parecem muito pequenas, diante de lutas, diante de perseguições, diante de dificuldade que outros de nossos irmãos têm sofrido, têm passado hoje. No entanto, muitas vezes, nós temos sido tão frágeis diante das dificuldades.
Olha o que diz a palavra de Deus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus não disse, fiquem tristes, tenham medo, sejam covardes. Nosso Jesus não disse isso, ele disse assim, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Foi o que o nosso Senhor nos disse. Talvez essas palavras estivessem na mente, no coração de Estevão. Estevão estando sendo apedrejado. Em invocação dizia ao Senhor essa oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem não recua diante das dificuldades, tem a certeza de que depois dessa vida, o Espírito será recebido pelo Senhor. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz. Olha o que Estevão disse para os seus apedrejadores, para os seus acusadores, que tinham levado para fora da cidade, para matá-lo lá. Estevão orou e disse assim, Senhor, foi com grande voz, né? Então ele disse assim, Senhor, não lhes imputes este pecado. Dá para medir o tamanho do amor de Estevão? Você lembra de alguém que fez isso aqui? Jesus, né? Jesus, quando estava na cruz, disse palavras desse tipo. Estevão estava trilhando o caminho do evangelho que é Cristo. Cristo era o sumo sacerdote de Estevão. Estevão, tendo dito isto, adormeceu. Onde você estará depois de partir daqui? Curva a tua cabeça. Só uma vida de oração nos fará ser persistentes diante da dificuldade. Você não foi chamado para ser derrotado. Você foi chamado para receber a vitória, a coroa, o galardão que o Senhor Jesus tem preparado para os seus servos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. O Senhor falou profundamente ao nosso coração aqui nesta noite. Que Estevão seja um exemplo para nós. Que Estevão seja um exemplo, Senhor, para a nossa vida. Na nossa vida diária, Senhor, a gente enfrenta muitas dificuldades. Mas nenhuma dessas dificuldades se compara com a dificuldade que o teu servo Estevão passou. Com as lutas, Senhor, as tribulações que muitos servos teus têm passado aqui nesta terra. Mas Estevão foi fiel. Estevão pregou a tua palavra. Ele sabia que seria morto, Pai. Mas ele não abriu mão do evangelho. Entre a verdade do evangelho e a vida dele, ele optou pela verdade do evangelho.
Só uma vida de oração, Senhor, poderia nos garantir isto. Poderia nos garantir forças para desafiar o mundo inteiro por causa do amor pelo teu evangelho, do amor pela tua palavra. Meu Deus, o inimigo faz tudo o que é possível para não permitir que a gente ore. Ele coloca sono, parece que aumenta o cansaço do nosso corpo, porque o nosso corpo não quer orar. A nossa natureza, Senhor Jesus Cristo, nos leva para longe de Ti. Mas que o Teu Espírito Santo que está dentro de nós, Pai, nos leve até a Tua presença. Que Ele entre conosco pelo átrio, pelo lugar santo, e nos encaminhe até o Santo dos Santos para a Tua presença, Senhor. E que nós possamos estar na Tua presença, Pai, pela manhã, à tarde, à noite. Nós não podemos viver um evangelho, Senhor, apenas no domingo à noite. O Senhor não nos chamou para vivermos este evangelho raquítico, apequenado. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença neste mundo, para sermos diferentes nessa terra, Pai. O Senhor nos chamou para sermos luz. O mundo tem uma treva só, mas o Senhor faz-nos brilhar, como brilhou a face de Estevão, diante daqueles homens dentro do sinédrio, Pai. O Senhor nos chamou para ser o sal dessa terra que não tem sabor nenhum. Nós não podemos ser insípidos. Nós não podemos ser semelhantes ao mundo, Deus. Nós precisamos, Senhor, ser semelhantes a Ti. Seguir os Teus passos, tal qual o Teu servo Estevão seguiu. No momento da sua morte, ele orou, Senhor Jesus, como Tu oraste naquela cruz do Calvário. Pedindo ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E o Teu servo Estevão disse: não lhes imputes este pecado. E porque é tão difícil para nós perdoar uma pessoa que falou alguma coisa contra nós? Porque às vezes é tão difícil, Senhor, perdoar delitos que alguém cometeu, Senhor. Isso é um sintoma de que nós não estamos perto da Tua presença. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a sermos mais fiéis. Nos ajuda, meu Senhor, a termos forças para vencer todas as lutas, por maior que possam parecer. Pelo amor que temos pelo Teu nome, pelo Teu evangelho. O mundo, Senhor, tenta nos sucumbir. Mas nós contamos com a Tua presença, Senhor. Nós contamos com a Tua ajuda, Espírito Santo. Nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos mais fiéis. Ajuda, Senhor amado, aquele que não consegue parar de mentir. Ajuda aquele, Senhor, que não consegue se libertar da pornografia na internet. Ajuda, meu Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão sofrendo perseguições na faculdade, Deus. No ambiente de trabalho, na escola, pelo simples fato de serem cristãos. Meu Deus, ajuda para que sejamos cristãos mais verdadeiros,
para que tenhamos sede da palavra, para que estejamos sempre voltados para Ti, para o Teu Evangelho, Deus. De que importa, Senhor, viver uma vida aqui de fachada e não passar a eternidade contigo. Nós precisamos ver a Tua face. Nós precisamos estar na Tua presença, Senhor. Ajuda estes jovens, Deus. Ajuda estes adolescentes. Que esta mocidade, que esta juventude, que estes adolescentes sejam fortes na Tua presença, Deus. Que eles sejam bocas Tuas, Senhor, neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos como Teu servo Estevão. Acrescenta-nos, Senhor, a fé. Acrescenta-nos a virtude. Que a nossa carne seja mortificada. E que Teu Espírito esteja sempre vivo e ativo na nossa vida, meu Deus. Diácono Luizinho. Glória a Deus. Saúde a todo o povo de Deus com paz do Senhor. Queremos agradecer a todos pela presença, né? Que disponibilizaram de vir para aqui, para adorar o Senhor. Porque estamos aqui porque precisamos do Senhor, somos necessitados, né? Graças a Deus. Quero agradecer pela direção do culto, que foi uma bênção, pelos meninos que oraram, né? Pela palavra riquíssima aí do irmão Emerson. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Que amanhã seja um dia melhor do que hoje, em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé, vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai eterno, estamos aqui na Tua presença, Senhor, te agradecer pelo esse dia, primeiro dia, Senhor Deus, que possamos, Pai, sentir a Tua presença. Muito obrigado, Deus, pelos louvores, pela palavra, Pai, que foi pregada, o Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, porque você se fez presente neste lugar, Senhor Deus. Leva, Senhor Deus, o Teu povo em paz, Senhor Deus. Concede uma noite abençoada, Pai, porque a Tua palavra diz, Pai, que em paz deitarei, em paz dormirei, Pai. Porque só o Senhor me faz deitar e repousar. Muito obrigado, Pai. Leva os Teus filhos, que possamos amanhã estar aqui novamente, Senhor Deus, o segundo dia cheio, Pai. Podemos ser, Pai, que nem o servo, Pai, Estevão. Um homem de oração, uma mulher de oração e cheio do Teu Espírito Santo, Pai. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Benção.